Oi, Margarete, boa noite. Érica, como vai? Você tá bem? Roberta, como estás? Mônica, tudo bem? Thaís, tudo bem? Renata, como vai? Quanto tempo, né, Renata? Pessoal, hoje eu também estou iniciando agora a transmissão ao vivo pelo YouTube. Vocês têm o canal aí, para quem ficar mais fácil, podem acessar por lá também, tá? São todas ainda muito experimentais, eu ainda estou na fase de aprendizado, tem muita coisa que eu ainda não sei fazer, mas eu acredito que vai conseguir ainda chegar a um bom termo. Rose, como vai? Celinha, tudo bem? Elaine, Carlinha, como vão? Dona Cazuê, tudo em paz? Eu tenho... Isso, Mônica, por favor, acessa por lá, vê se você perceber alguma coisa, você grita por aqui que eu estou ao vivo, eu estou tentando te ver. Fala, Ricardão, tudo em paz aí? Eu tenho alguns recados para dar para vocês, mas antes de dar os recados, ontem nós tivemos uma reunião lá no Centro Espírita Caminho da Redenção e eu fiquei muito feliz com a proposta e com a nomeação de uma nova diretoria, uma nova presidência, uma nova vice-presidência. E nós levamos a cabo esse espaço de transição. E foi muito legal porque tem gente jovem agora, com novas ideias, com muita vontade, muita disposição e principalmente muito amor para dedicar a todos. Eu também quero aproveitar para poder divulgar aos que estão por aí, depois eu divulgo para o restante também. Nós temos agora abertos 2 cursos lá no Lar da Redenção, no Centro Espírita Caminho da Redenção, desculpem. É o curso básico de Espiritismo, a partir de 11/3, às 20h15 horas. Inicialmente, como temos uma participação somente de 8 inscritos, será presencial. Eu vou postar no Instagram o cartazinho dando as instruções para vocês e tão importante quanto isso também é a pré-mocidade e a mocidade espírita. Eu diria para vocês que é fundamental a gente, na mocidade espírita, divulgar isso para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos sobrinhos, para quem quer que seja. São todas as quartas-feiras, as aulas presenciais, a partir de 24/2, ou seja, a partir da semana passada, das 20 às 21h15. Também vou postar para vocês todas as instruções com quem vocês devem entrar em contato lá no Caminho da Redenção para indicar a pré-mocidade e a mocidade. Então, pré-mocidade, mocidade, quartas-feiras a partir das 20 horas. Curso básico de Espiritismo, a partir de 11/3, 20h15 horas, presencial. Ok? Os 2 são presenciais. Eles estão fazendo uma experiência na mocidade de fazer alguma coisa híbrida, ou seja, presencial e virtual. Está em teste ainda. Aos que eu não cumprimentei, muito boa noite. Eu também estou ao vivo pelo YouTube, para aqueles que quiserem e puderem assistir. Que puderem divulgar o canal também, eu agradeço muito, porque na realidade a gente vai estar levando a mensagem para pessoas que muito necessitam ainda do nosso auxílio, das nossas orações e principalmente de conhecerem a palavra de Jesus.
tá bom? Temos gente que está vindo aqui pela primeira vez, que sejam muito bem-vindos, e nós vamos iniciar o Evangelho, como sempre nós fazemos, que é de uma forma simples e tranquila. Ou seja, primeira parte é a leitura do livro Fonte Viva. Hoje vai ser o tema número 149, culto à prece. Depois nós partiremos para uma breve preparação. Iremos para a leitura do capítulo do Evangelho, que estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. E nós iremos para diversas categorias de mundos habitados. E encerramos com uma pequena historinha e as vibrações da noite. Lembro a todos que as vibrações da noite, eu abrirei um espaço para que vocês possam, em pensamento nas suas casas, fazerem as vibrações por aquelas pessoas que vocês sabem que necessitam de uma oração, que necessitam de uma vibração, e nós estaremos sempre prontos aqui a auxiliá-los, ok? Então vamos lá, vamos iniciar o Evangelho dessa noite aqui. No culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Está em Atos, versículo 4, capítulo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa, a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmos possa perceber. É momento agora de nós aproveitarmos que estamos já ligados ao plano maior e buscarmos, através de uma respiração pausada e tranquila, nos sentarmos da forma mais confortável possível em nossas cadeiras, relaxando o nosso corpo físico e iniciando a nossa escalada a Deus, nosso Pai. É momento de cada um de nós buscar o seu interior, buscar a sua paz, buscar o amor. Nesse instante, a presença amiga e fraterna de nosso mentor individual se faz presente, bem próximo a nós. É o nosso anjo guardião que nos acompanha durante toda essa jornada de muito amor, de muita luz e principalmente de muito aprendizado. É momento também de nos ligarmos
a todas as equipes espirituais responsáveis pela higienização e limpeza. São esses abnegados companheiros do bem que, nesse instante, façam uma limpeza enérgica em nossas casas e em nosso psiquismo, retirando qualquer tipo de negatividade que, porventura, ainda tenha lá ficado incrustado. Saudamos também as equipes de segurança e pedimos a esses bondosos irmãos que formem um cordão de luz branca muito intensa ao derredor de nossa casa, iluminando e impedindo que qualquer tipo de negatividade possa vir a atrapalhar o nosso encontro desta noite. É momento agora de todos nós reunirmos os nossos melhores pensamentos para nos ligarmos às fraternidades do espaço. A fraternidade do Trevo, de Gazim, a fraternidade dos discípulos de Jesus, a fraternidade dos humildes na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes. Agradecemos a esses companheiros por sempre estarem próximos a nós, nos orientando, nos intuindo e principalmente mantendo o mundo que vivemos em equilíbrio. É momento também de levarmos o nosso pensamento até Maria. Ah, Maria, Mãe de Jesus, querida e amada Mãezinha espiritual. Maria, nesse instante, nos recebe com o seu sorriso, com o seu amor e com a sua luz. Nos envolve em muita paz e com o seu amor de mãe nos entrega às mãos de seu Filho Jesus, nosso querido e amado Mestre, nosso irmão de todas as horas. Diante de Jesus, agradecemos por todos os seus ensinamentos, por todas as suas lições, por todos os exemplos que nos deixou quando esteve aqui entre nós. E a Jesus pedimos que nos leve a Deus, nosso Pai, e diante dele, de joelhos espiritualmente. Nada temos a pedir, somente a agradecer. Agradecer por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos. Agradecer pela bendita oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome e de até aqui podermos ter chegado. É momento agora de todos nós, unidos num só coração, fazermos a prece que Jesus nos deixou quando aqui esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Com a permissão de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido e amado Mestre, e com a presença amiga e fraterna de toda a espiritualidade que aqui se faz presente, damos por aberto o Evangelho no lar desta segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus. Antes de eu fazer a primeira leitura, uma ótima noite a todos que entraram, sejam muito bem-vindos. E nós vamos fazer a leitura agora do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, fazendo o prosseguimento, como havia sido combinado no início, de que nós seguiremos o Evangelho fazendo as leituras cronologicamente, ou seja, capítulo a capítulo. E nós vamos no item 3, diversas categorias dos mundos habitados. Não é novidade para vocês que eu disse que isso me encanta na semana passada, e realmente me encanta, isso realmente me leva a esferas superiores quando eu leio ou quando estudo sobre isso. Não que eu seja um santo, mas me leva, pelo menos, a imaginar o quão grande é o universo e quão bonito ele é. Então vamos lá. Diversas categorias dos mundos habitados.
Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por dizer assim, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da raça humana. Mundos de expiações e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados num mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do processo que devem realizar para chegarem à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações que eles encontram os elementos de progresso proporcionais a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por haverem se obstinado ao mal. Bom, com a experiência de anos de espiritismo, eu acho que a parte mais importante que todos vocês já ficaram atentos é que o progresso dos espíritos funciona assim. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por haverem se obstinado ao mal. Preocupa a todos nós, né? Qual o nosso progresso moral com relação a isso? Agora, vamos lá. A primeira parte é muito simples, é uma parte dissertativa, e nós, mesmo os espíritas, não têm ainda informações a respeito dos mundos felizes e dos mundos celestes ou divinos. A nossa capacidade intelectual ainda não permite que a gente consiga compreender a magnitude, o tamanho, a grandeza de mundos como esses. O mundo que vivemos é um mundo de provas e expiações realmente. E não é por isso que nós devemos nos ater a ficarmos todos nós chateados, tristes, combalidos. Não, muito pelo contrário. Já passamos por muitos mundos. Neste mundo que vivemos, já passamos por muitas reencarnações e passaremos ainda por muitas mais, se assim Deus permitir. E isso é importante para a nossa evolução, para o nosso crescimento e principalmente para o nosso progresso moral.
nós só alcançaremos os mundos melhores ou maiores ou mais purificados, menos materializados, quando a nossa reforma moral for compatível com aquele mundo. Então, procuremos sempre fazer o bem, essa é uma solução óbvia, é claro. Procuremos sempre, de alguma forma, contribuir para o bem de todos que estão à nossa volta, espalhando o bem, procurando acolher a todos com carinho, com amor. E não nos preocupemos com relação a não conseguirmos evoluir com o mundo. O que me assusta muito no Espiritismo é que certos espiritualistas ou certos espíritas, às vezes, em busca de promoção pessoal, como em todas as outras religiões, crenças, filosofias, enfim, tudo, buscam o reconhecimento, buscam o like, buscam os seguidores, buscam tudo isso. Ficam inventando mentiras a respeito de tudo. Para quem realmente quiser saber o que é o Espiritismo, como eu disse antes, estou até iniciando um curso básico lá na Moca, ou leiam as obras básicas de Kardec. São razoavelmente de difícil interpretação, mas fazem com que a gente conheça o Espiritismo puro e limpo. E quanto ao regresso de nosso espírito para um mundo que seja menos evoluído que o nosso, muitas e muitas vezes isso não acontece como um castigo, mas acontece como um presente dado por Deus a nós, porque nesses nesses mundos, nós nos tornaremos espíritos missionários. Para que vocês tenham uma noção de como funciona isso, Jesus, que é luz pura, quando teve que vir à Terra para encarnar há 2021 anos atrás, ele passou por um processo de condensação do seu espírito de aproximadamente 2000 anos. Chico Xavier, quando acá veio, também era um espírito missionário que veio com a tarefa de nos orientar, nos auxiliar e ser um exemplo a ser seguido. Então, fica aí duas mensagens muito bacanas, porque eles fizeram isso por amor. E quando fazem isso por amor, tudo se torna mais bonito, mais belo, mais eficiente. Tá bom? Antes de partirmos para as vibrações, hoje a historinha que eu vou ler para vocês é bastante pertinente ao momento em que nós vivemos. E essa historinha é sobre reformas sociais. Vocês vão conseguir observar nessa historinha a diferença entre o que nós, humanos, pensamos e o que o plano espiritual sempre busca nos transmitir. Querem ver? O assunto surgiu numa reunião de estudos. Para a edificação de uma sociedade justa, não seria razoável a participação em movimentos que defendem uma mudança nas estruturas sociais? Várias opiniões foram apresentadas. Houve quem preconizasse o engajamento do centro, contribuindo até mesmo para a constituição de partido político, capaz de pugnar pelos ideais espíritas. Outros defendiam uma mobilização popular, se necessário, pressionando os governantes, a fim de que as legítimas aspirações do povo fossem atendidas. Terminada a discussão, ofereceu-se a palavra a Joséfo, dedicado mentor espiritual, que após saudar os presentes pela psicofonia mediúnica, falou. O assunto hoje foi empolgante. É louvável o interesse que demonstram na procura de soluções para os grandes problemas sociais. Considerem, entretanto, que todas as mudanças envolvendo a sociedade, para serem legítimas e proveitosas, pedem antes a renovação do homem, o que não pode ser feito à custa
de meras reivindicações de verbalismo ou do exercício da força, porquanto, para tanto, é preciso entrar em seu coração e não há outro caminho senão o amor. Pode parecer piegas aos doutos, mas é a pura expressão da realidade. Jesus o demonstrou incansavelmente em seu apostolado. O Espiritismo faz a mesma proposta, apresentando a caridade como a base da salvação humana. Com a caridade, desenvolveremos a vocação de servir, que é o amor em ação, atuante, empreendedor, irresistível no apelo à renovação. No entanto, retruca Luís, um dos defensores do engajamento político, o amigo não nega que uma mobilização dos espíritas poderia favorecer as mudanças pretendidas. Responde o espírito. Sim, todos podem participar de tais iniciativas desde que observem a ordem e a disciplina, com respeito aos poderes constituídos, mas sem envolver a doutrina espírita. Sem envolver a doutrina espírita como movimento, a fim de que não tenhamos a reedição dos perigosos enganos cometidos pelos líderes religiosos no passado, que terminaram por atrelar a religião ao poder, assimilando os males que pretendiam combater. Novamente ele pergunta, mas o irmão não admite que uma mobilização popular, até com eventual exercício da força, apressaria as mudanças pretendidas? Disse Gabriel, um dos defensores da medida revolucionária. Semelhantes iniciativas, claro que podem promover modificações nas estruturas sociais, mas em nada contribuem para a edificação de um mundo melhor. Muitos movimentos de força têm sido disparados. Sistemas se sucedem, mas perpetuam-se os males humanos. Países desenvolvidos resolvem transitoriamente os problemas da miséria material, mas caem na miséria moral, que é muito pior. A primeira é provação para coletividades imensas. Funciona como cadinho purificador. A segunda é semeadura de dores. Ocioso pretender-se a reforma da sociedade sem a renovação do cidadão. Impossível construir uma casa sólida com tijolos crus. Joséfo, o espírito, fez pequena pausa como para esperar que seus conceitos fossem assimilados, concluindo. Quando Jesus proclamou o reino de Deus, está dentro de nós. Quando Jesus proclamou que o reino de Deus está dentro de nós, deixou bem claro que ele não se estenderá sobre o planeta antes dessa gloriosa conquista. Por isso, meus amigos, o nosso trabalho é junto ao coração humano, sem pressões e sem pressa, com o exemplo de nosso próprio empenho no bem, a fim de que o reino divino se estenda ao nosso redor. E conclui-se o seguinte: qualquer sistema de governo funcionará satisfatoriamente se governados e governantes se ajustarem aos princípios da justiça e da verdade, da fraternidade e da solidariedade, do trabalho e da disciplina, do respeito e da compreensão. Semelhantes realizações que jamais poderão ser impostas se concretizarão na medida em que os homens se dispuserem a seguir o Cristo pelos caminhos do amor. Fica para a gente então a mensagem, para que nós reflitamos, para que nós analisemos e principalmente para que nós nos mantenhamos firmes e serenos no propósito da nossa reforma individual. É momento agora de fazermos as nossas vibrações e é um momento único em nossa vida, porque nós podemos, através dos nossos corações, enviarmos vibrações de amor para aqueles que mais necessitam. Iniciamos as nossas vibrações de amor, lançando todas elas ao universo. Vibramos muito amor também pela Terra e por todos os seus habitantes. Vibramos muito amor por todos aqueles países que hoje enfrentam dificuldades sociais,
guerras, que enfrentam conflitos de natureza religiosa, social. E vibramos também por aqueles que em qualquer país estejam sofrendo com a perda de um ente querido, com a dor, pela internação de um ente querido devido à Covid, para que eles possam se recuperar e possam voltar ao seio de suas famílias, se permitido por Deus nosso Pai. Pelo nosso amado e querido Brasil, é momento de vibrarmos muito amor. Vibrar amor pelos idosos, principalmente aqueles que se encontram desamparados, se encontram abandonados, que se encontram largados em um quartinho nos fundos de uma casa. Vibramos muito amor pelos jovens e a nossa vibração de amor por eles tem que ser profunda, para que as nossas vibrações possam atingir diretamente como um jato de luz os seus corações e suas mentes, e que eles possam compreender que as suas atitudes impensadas trarão consequências inimagináveis para todos que aqui vivem. Que essas nossas vibrações também possam afastá-los dos caminhos das drogas, dos vícios, e que possam contribuir para que eles encontrem Jesus em seus corações e mentes. É momento agora de vibrarmos por nossos lares, cada um de nós nesse instante. Abre as portas e janelas de suas casas. Percebe Jesus adentrando em cada uma delas, percorrendo todos os cômodos e deixando atrás de si um rastro de muita luz e muita paz, além da harmonia que o Evangelho no lar traz para todas as casas. Nesse instante, deixamos um espaço em aberto para que cada um de vocês, aonde esteja, possa vibrar amor por aqueles seus parentes, por aqueles seus amigos, ou por quem quer que seja, que vocês saibam que está necessitando, tanto encarnado quanto desencarnado. E que esses irmãos, nesse momento, receberão as nossas melhores e maiores vibrações de amor, a fim de que possam se fortalecer e possam atravessar qualquer dificuldade que estejam tendo nesse instante. É momento também de vibrarmos por os nossos parentes, principalmente aqueles que nos são mais difíceis, pelos nossos amigos, pelos nossos supostos inimigos. Vibrarmos por todos os credos, filosofias e religiões e deixarmos uma grande e amorosa vibração em aberto, a fim de que possamos atingir a todos aqueles, através do plano espiritual, que necessitem de nossas vibrações nesse momento. Aos pés de Jesus, nós encerramos o Evangelho no lar desta noite com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bem, antes de vocês irem embora, eu vou reforçar agora, porque estou com a carga máxima de pessoas aqui, a importância de... Eu vou divulgar no meu Instagram, inclusive, Mocidade Espírita, às quartas-feiras, presencial e talvez até virtual. É importante vocês entrarem em contato com os dirigentes, estará lá no Instagram. Curso Básico de Espiritismo, 11 de março, é uma quinta-feira, se muito me falha, é uma quinta-feira, 20 e 15, presencial, também no Centro Espírita Caminho da Redenção, na Moca. E assistência espiritual virtual,
todos os domingos às 18h15. Eu posto isso sempre, por enquanto não estamos atendendo ninguém na presencial. E aqueles que quiserem também assistir pelo YouTube ou quiserem indicar o YouTube, o meu link é quinta-feira, 11/3. O meu link está no meu Stories, vocês podem acessá-lo lá. Se inscrevam e marquem o sininho, que assim quando eu for entrar ao vivo, vocês já ficam sabendo. E se puderem divulgar, eu agradeço muito. Tá bom? Ótima semana a todos. Eu que agradeço a vocês a gentileza. Uma boa semana, uma boa noite. E que nós tenhamos clareza, que nós tenhamos amor para dar e vender. O mundo precisa de muito amor. E nós com certeza conseguiremos. Ótima noite a todos, muito obrigado pela presença de todos e que a paz de Deus esteja entre nós hoje e sempre. Obrigado, Rose, Sônia, Carlos, Gui, Márcia, Afonso, Renatinha, Margarete, Fernando, Eliane, Guilherme, Silvia, Cláudia, Rita e familiares, né? Porque às vezes tem muita gente junto aí. Querida Regina, dá um beijo na tia Ivete, por favor. Paz de Jesus para você também. Tchau, Tata. Fica com Deus, querida. Janete, obrigado. Boa noite a todos. E aqueles que aqui vieram pela primeira vez, Andréia, obrigado. Muito obrigado também. Eu prometo que eu vou tentar falar um pouco mais devagar, porque eu sei que tem pessoas que são de outros países e fica de difícil interpretação. Então eu vou tentar, eu prometo a vocês. Tá bom? Eu estou encerrando no YouTube, aqui eu estou me despedindo de vocês também. Fiquem todos com Deus, muito obrigado. E nos encontramos através do Instagram essa semana ainda, mas na semana que vem, às segundas-feiras, com certeza. Tchau, Cazuê. Fica com Deus, querida. Renata, fica com Deus também. Meu cunhado se inscreveu no meu canal também. Isso é muita bondade. Tchau, gente. Eu provavelmente não vou postar mais vídeos no Instagram através do IGTV, porque é sofrido. Mas a gente, hoje, essa semana ainda vou, mas eu vou tentar melhorar cada vez mais. Tá bom? Ficam com Deus, uma ótima semana e estamos aqui para o que der e vier, tá bom? Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.